causa disso. Gente, ué, era só ele. Não, na boa mesmo, os meninos estavam gritando, aí tava Era conversando só... aqui, a gente tá conversando, os meninos ficavam... Professora, era só Era sacar. só você sair da sala, ou se não, mutar aí o som do seu computador ou do seu celular. Aí dava certo, você não precisava ficar sofrendo assim. Gente, vamos lá, vamos voltar para nossa aula de texto. Professor, sabe Continuar aquelas a cadeiras, leitura. sabe aquelas cadeiras assim, que você fica assim? Então, agora minha Aquelas cadeira... cadeiras assim. agora minha Ah. cadeira ficou assim também. Legal! Depois de ajustar com Que certeza. toppers! Eu queria ter uma cadeira dessa. Eu não tenho. Só uma cadeira de encosto mesmo. Não, aqui, ó, não precisa desse desenho pra ver aqui, ó. Eu tenho um negócio pra colocar minha cabeça aqui, ó. Vamos lá, pessoal? Nossa, agora que eu reparei que a cadeira é mais alta que mim. Uma pergunta. Galerinha, então vamos lá. Na aula passada, nós Deixa. vimos... Oi? Deixa pra lá. Eu ia fazer uma pergunta no WhatsApp. Do WhatsApp, na verdade, mas deixa. Então fala rápido para eu começar a aula, então. Eu queria saber, é que alguém mandou mensagem. Como eu não sei quem que. Faz um tempo que eu não entro no meu WhatsApp, né? Daí tem alguém aqui, ó. Botelho de Lima Fernanda. Eu queria saber se é a Fernanda. É a Fernanda? Legal. Com certeza. Ué, vai que não Então é, vamos né? lá, pessoal. Claro que é eu, né? Ué, Eu vai que não é vejo Fernanda. outra pessoa. Tudo bem. É que É meu que e-mail vamos lá. é assim. É que tá Aham. Meu e-mail tá assim, você Minha diz filha Helena saiu do Fernanda. covil. Aham. pitinho. A minha Então filha vamos saiu lá? do covil. Vamos lá? Pessoal, na aula passada nós vimos, então, nós fizemos a leitura da introdução e da complicação do texto A Abóbora Menina. Nós vimos, então, que na introdução foi apresentada a abobrinha, né? O seu crisolindo, o pessoal que habitava lá aquele quintal. Nós percebemos que a situação estava acontecendo durante o dia e no quintal do seu crisolindo, do mestre crisolindo. Depois nós vimos na complicação que a abóbora menina tinha um problema. Qual que era o problema dela mesmo? Ela queria sair do quintal do Ela senhor. queria sair do quintal, ela via as borboletas, né? Bom dia, Fazendo professor. voos. Bom dia. Dia. E aí a gente ficou de fazer a leitura agora do conflito e do clímax. Vamos lá para o conflito? Então? Vamos! Então, bora lá! Quem vai fazer a leitura mesmo do conflito era o que iria começar novamente? Era o Lorenzo Tomás. Então vai lá, Lorenzo. E o clímax, professor, eu posso ler depois? O clímax vai seguir aquela sequência, lembra? Quem que vinha depois do Lorenzo Tomás? Vai pular eu, então. Acho que é o... Não sei. Levi, lembrei. Esse. Era o Lorenzo Tomás, o Depois o Levi, Levi, a depois o Beatriz, depois o Gabriel. depois o Gabriel e depois o Caio. Beleza? Então eu não vou ler o clímax. Você vai ler sim, vai dar certo sim. Calma aí, eu também não vou ler. Vai dar certo, tá? Mas, Fernanda, você queria fazer a leitura também? Eu esqueci de levantar a mão, não tava achando. Deixa ela ler o desfecho depois. Então eu vou te dar a oportunidade para você ler um, tá? Deixa você ler um parágrafo. Ela lê o desfecho depois. Ou... Então tá. Vamos lá. Lorenzo Tomás, então diga, por favor, para mim. Leia este parágrafo de conflito. Mas a abóbora nada... Tá. Mas a abóbora nada mais queria ouvir. E logo nessa noite, quando todos dormiam, a abóbora menina tanto se rebolou no chão, tantos esticões deu ao cordão que lhe dera vida, que acabou por se soltar e assim permaneceu, liberta, aguardando o vento sul com todos os sonhos que uma abóbora ainda menina pode ter na sua cabeça. Então, nessa parte do conflito, a gente vê que a abóbora então se desprende da terra.
E agora ela vai ficar aguardando o vento que a borboleta tinha comentado lá na complicação, Sobre que o ele vento sul. passaria exatamente e levaria a abóbora para outros quintais, cumprindo o seu desejo, né? E aí vem o clímax, o momento de maior tensão. Leia para mim, Levi, por favor, um parágrafo. Leia para mim, por favor, até guardou-se em casa, para dar certo do pessoal ler. Tá bom. Certo de todo mundo ler. Isso. Não espera muito. Professora, agora eu tô no computador, agora tá melhor pra me ler. Ok. Então vai lá, Levi. Não espera muito a abóbora menina. 2 dias passados, logo pela manhãzinha, o vento chegou. Oh, Com tal força que a todos surpreendeu. O mestre Crisolindo pegou na enxada e resguardou-se em casa. Beatriz. As flores e as hortaliças, já prevenidas, agarraram-se ainda mais à terra. Só a abóbora se alegrou e peito, peito rosado, aberto à tempestade, guardou paciente a sorte que esperava. Olha que interessante, pessoal. Agora a gente fica naquela expectativa. Será que a abóbora menina vai voar ou não? Conseguem perceber esse clímax? Esse Eu momento acho que de maior não. tensão? Tá vendo? Será que ela vai conseguir voar ou não? E agora? E agora? O que vai acontecer? Acho que vai sim. O próximo que faria a leitura era o Gabriel? Seria o Gabriel, depois o Caio e acabar. Não, é Beatriz, já leu? A Beatriz já leu. Então vai lá, Gabriel. Onde? Quando? Quando um remoinho... Peraí, professora. Quando o remoinho de vento pegou nela e a ergueu nos ares, qual balão liberto das mãos de um menino, não se sentiu nem medo nem pena de partir, e voou direitinha ao céu sem fim. Olha que legal, gente. Ela conseguiu voar. Ela Ela conseguiu. conseguiu. Tá vendo esse momento de expectativas, de clímax, de tensão? Muito legal, né? A emoção aqui agora tomou conta. Ela conseguiu voar! Uhul! Vai lá, Caio, lê para mim essas duas perguntas aí. E a Fernanda leia o último parágrafo, então. Depois eu vou dar mais partes para vocês lerem, porque ficaram poucas aqui agora, tá? Mas depois eu dou mais oportunidade para vocês, tá bom? Então vai lá, Caio, leia as duas perguntas aí, a Fernanda lê o último parágrafo. Para onde seguiu? Ninguém sabe. Onde foi parar? Ninguém imagina. Mas todos sabem, naquele quintal, que dali partiu, numa bela tarde de vento, a abóbora menina, mais feliz que algum dia poderá vir. Muito bem! Uhul! Então, nessa parte verde aqui, nós vemos o final da história. Então, toda aquela complicação, aquele desejo que ela tinha de sair daquele lugar, né? O conflito, que foi quando ela, né, saiu lá da terra, se desligou da terra. O clímax, quando o vento passou e levou a abóbora embora, no desfecho é finalizado, é resolvido. Então, a abóbora menina partiu, ninguém sabe para onde, né? Para onde que ela foi, aonde que ela foi parar, não é verdade? Mas há uma coisa a gente tem certeza, de que ela partiu daquele quintal e muito feliz por ter conseguido aquilo que ela queria. Tranquilo, então, pessoal, sobre a estrutura do conto? Tranquilo.
Alguma dúvida? Tranquilo. Depois eu vou ler de novo esse texto. Problemas Eu vou ler financeiros, crises existenciais, problemas com a sogra, não. Vocês não podem ter problemas com a sogra, porque vocês não têm idade para ter uma sogra. Então, vocês não precisam. Mas eu tenho um problema. Eu tenho um problema que e agora? E agora? Eu tenho um problema que eu queria ter lido Clímax, mas não li. Oi? Eu queria ter lido o Clímax, mas não li. Esse é o seu Eu problema. li o conflito, eu queria ler o conflito e li o conflito. Ó! Então, vamos lá, pessoal. O que agora a gente vai falar sobre contexto de circulação? O que significa esse contexto de circulação? Quebrei meu dedo. O contexto de circulação é aonde os contos estarão presentes, de onde eles vieram, onde eles costumam ser apresentados, certo? Então, como a gente já viu, o conto, ele é uma história curta. Esse gênero textual é bastante antigo. A gente vê lá, por exemplo, os contos de fadas. Caramba, quantos séculos os contos de fadas não têm, né? Não existem. Há quantos séculos eles não existem? Tanto que quando os contos de fadas foram criados, na verdade, eles não eram para crianças. Eles não tinham nada a ver com história para crianças, né? Aí vieram os irmãos Grimm, fizeram uma modificação e adequou esses contos de fadas para a leitura das crianças, não é verdade? Então, enfim. Professora. Sim. O que os irmãos Grimm fez mesmo? Eles adequaram os contos de fadas para as crianças, porque antes, por exemplo, a gente tinha os contos de fadas. Há alguns séculos atrás, o que acontecia? Não havia essa divisão de crianças e adultos. Então, tudo era para todo mundo. Com o passar dos anos, o que aconteceu? As pessoas viram que havia uma necessidade de dividir o conteúdo que era adequado para as crianças e aquele que não era. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses contos de fadas, adequaram os contos de fadas para que as crianças pudessem lê-lo e que fosse adequado para as crianças, para a idade delas. Verdade? Oi. Eu tenho uma pergunta sobre os irmãos Grimm também. Quem são os irmãos Grimm? Nunca ouvi falar deles. Vocês não sabem. Era uma pergunta que eu tinha. Então, vamos lá. Eu já ouvi falar. Vocês nunca ouviram falar dos irmãos Grimm? Ouvi na aula, mas fora não. Eu só ouvi falar deles, só. Mas nem sei quem que é eles. Também não. Ouvi falar, só que saber quem é, eu não sei. Então, vocês vão querer saber dos irmãos Grimm ou não? Os irmãos Sim, Grimm criaram Então, vamos lá. os primeiros Os irmãos desenhos. Grimm eram Jacob. Os primeiros desenhos, né, professora? Vamos lá? Os irmãos Grimm quem eram? Eles eram alemães, certo? Era o Jacob e Wilhelm. Era um nome diferente lá que eu não sei pronunciar muito bem. Tá? São esses dois. Os dois, eles eram estudiosos da língua, eles eram poetas, eles eram escritores, certo? E o que eles fizeram? Eles se dedicaram à escrita, o melhor registro de várias fábulas infantis. E a partir de então, eles ganharam uma grande notoriedade, eles passaram a ser conhecidos. E aí tem os contos dos irmãos Grimm. Foram eles que, por exemplo, definiram a Chapeuzinho Vermelho que a gente conhece hoje. Foram eles que definiram a Chapeuzinho Vermelho como de acordo com aquilo que a gente conhece, a Chapeuzinho Vermelho uma historinha hoje. infantil bonitinha. Exatamente isso. Entendeu? Então, esses são os irmãos Grimm. Também tem uma sériezinha no Disney Channel que passa lá, chama Os Irmãos Grimm ou a Família Grimm, não sei. Mas tem alguma coisa a ver com Grimm. Vieram da fazenda pra cidade. É os irmãos Grimm. Exatamente, acho que o Gabriel sabe o que eu tô falando. Eu sei. Eu sei o nome, mas eu acho que eu nunca vi o filme. Então, vamos lá, gente. Gente, Não, interessante, se vocês quiserem os vizinhos Grimm, exatamente, isso aí mesmo. Agora eu tô sabendo quem é, minha irmã já assistiu. Tô sabendo Eu não quem é sei, agora. não, mas esses vizinhos Grimm não tem a É uma ver série da com Disney, os não tem a ver irmãos Grimm, tá? Por que chama o- Grimm?
Não sei, gente, ó, presta atenção. Os Green que vocês estão falando é com Green. Os Green que eu estou falando é com Grimm, se eu não me engano. Então. É diferente. Tá? É Grimm. E os Green dessa série que vocês estão falando é Green de verde em inglês. Green. Eu também achei, pela pronúncia, né? Eu achei que era verde também. Eu queria saber por que eles eram irmãos verde. Não, eles eram alemães, né, gente? Os Green deles é Grimm. Os vizinhos Green vieram da fazenda, então é tudo verde lá. Então os vizinhos Green. Tá certo. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma... Peraí. Os vizinhos Green. Deixa eu ver se eu acho algum videozinho. Depois eu passo para vocês. Se eu encontrar alguns videozinhos sobre os irmãos Green, eu mando no grupo. Por favor. Para vocês conhecerem. Obrigada. Tá bom? Melhor. Beleza? Obrigado. Então tá bom. Se achar também, né? Não, eu até achei aqui. Eu só preciso assistir para ver se é legal. Porque tem um do canal da Nerdologia, mas ele é acho que não é adequado ainda. E tem um aqui que eu achei agora, mas eu ainda não tinha assistido. Não sei se é bom. Vamos lá, pessoal. Vamos falar então sobre o contexto de circulação dos contos, ok? A gente não consegue identificar exatamente o ano, né, a época em que os contos foram criados. Mas o que a gente consegue falar é que estes foram criados antes da escrita. Por quê? As pessoas tinham o costume de contarem histórias conhecidas de um povo, o seu folclore, e essas histórias elas eram contadas em pequenos episódios, em partes, que quando essas partes fossem juntadas, poderiam construir uma narrativa maior, certo? Assim, a gente pode dizer que o principal meio de circulação dos contos, em sua origem, era a própria oralidade. Então, era o boca a boca, né? Os contos circulavam a partir do boca a boca. Com o passar do tempo, a gente tem aí uma dinâmica maior, uma sociedade mais dinâmica. E a escrita se firmou como um tipo de comunicação essencial. Então, a escrita passou a ser usada para a comunicação. Disso resultou um prestígio do conto como gênero literário. Então, a partir desse momento, o conto ele se tornou um gênero literário. A revolução da imprensa no século XV foi muito importante para a difusão dos jornais e dos livros, que são hoje, ao lado das revistas, os principais suportes para o gênero conto. Então, hoje em dia, os contos eles circulam em livros, em revistas, talvez, em sites, blogs, redes sociais. Então, a gente tem conto espalhado para tudo quanto é canto, certo? O público do conto é um público geral. Então, a gente escreve conto para as pessoas que gostam de ler narrativas, né? Geralmente, são pessoas que estão mais envolvidas em textos que são mais curtos, né? Envolvidas com textos mais curtos, uma linguagem mais rápida de leitura. Nós vivemos numa sociedade contemporânea, né, gente? E tudo é muito rápido. Então, as pessoas, para não ficarem sem leitura, elas preferem, então, elas optam pelos contos, porque tem essa possibilidade de ler de uma forma mais rápida do que os livros, por exemplo, né? E como eu falei para vocês, nós temos os tipos de conto. Nós temos o de mistério. O conto de mistério é aquele que vai despertar no leitor uma curiosidade. Nós temos lá um enigma que precisa ser desvendado até o final. Amor. Sherlock Holmes é um exemplo de romance de mistério, né? Só que, não confundam esses filmes, os romances com o conto, tá? O conto é uma narrativa menor. Tá? Mas é bem a ideia aí do Sherlock Holmes, né? Ele tem sempre um enigma que ele quer desvendar
e a pessoa fica curiosa para saber o que está acontecendo. Então, todo conto que tem essa sensação de curiosidade, essa sensação de, nossa, alguma coisa vai ser descoberta, a gente vai classificar como conto de mistério. Os contos de terror já são aqueles que provocam medo ou pavor. Um cara muito famoso internacionalmente aí, escritor de contos de terror, se chama Edgar Allan Poe. Edgar. Ele escreve uns Obscuro. contos assim meio macabros. Meio Os tchan. populares, eles são transmitidos oralmente, só depois eles serão veiculados em livros. Os contos populares, eles são os folclóricos, por exemplo, os causos que são contados. E os Curupira? de aventura? O Curupira é uma lenda, mas, por exemplo, pode contar uma história envolvendo o Curupira. Professora, Aí sim a gente tem um conto popular. Vamos supor que alguém, né, um senhor, vai contar um caos de que estava na floresta e ele encontrou o Curupira e tal. Isso aí seria um conto popular. Meio estranho, né? Exatamente. professora, Oi. Ele dá uma. Peraí, um falar de isso cada aí, vez, um de cada vez. Oi. Vamos parar de falar isso, que eu tô sozinho em casa. Cuidado, hein? professora, Calma, o Curupira, ele só Perere. aparece no meio da floresta, fica tranquilo. Ah, professora! Ele só aparece Eu no meio saio da dessa aula floresta. e eu vou Ele ficar não vai trancado aparecer, dentro do não, meu pode quarto. ficar tranquilo. Talvez pode ser que Saci. apareça um fantasma, alguém arranhando o vidro da sua Professora, janela, eu terminei de verdade. Vamos lá, pessoal. Caraca. Continuaremos aqui. O conto de aventura. Nos contos de aventura, a gente tem um herói corajoso que vai vivenciar uma história cheia de façanhas e proezas, onde ele vai lutar contra os inimigos e ele vai vencer, vai lutar contra os dragões, os animais, porque ele é um homem muito corajoso ou é uma heroína muito corajosa. Esses são os contos de aventura. Ficção científica. Nos contos de ficção científica, a gente vai ver fatos mais tecnológicos, aquela mistura da ciência, né, com a realidade, Frankenstein. né? Frankenstein, ele é mais de terror. Mas é ficção, hein? Pode ter uma mistura aí de ficção científica também, porque ele foi criado, né, por um cientista, Maluco. né? O que mais? Enigma ou policial? E aí? Nesse tipo de conto aqui, ó, a gente tem, por exemplo, um policial, um detetive, que vai investigar algum crime, algum roubo, alguma coisa. Os de fada são os mais conhecidos, né, pessoal? Cinderela. Rapunzel, a Bela e a Fera, Peter Pan, né? Então, nos contos de fadas, nós temos aí elementos mágicos, como fadas, bruxas, duendes, etc., né? Tempo e espaço impreciso. Chapeuzinho Vermelho é, sim, um conto de fadas. É realmente, né? Porque tem um lobo. Sim. Fala. Agora, os contos fantásticos. Os contos fantásticos, eles apresentam elementos sobrenaturais, certo? Eles vão apresentar, por exemplo... Não, mas esse sobrenatural do fantástico não é um sobrenatural de terror. Esse sobrenatural que eles falam é, por exemplo, uma pessoa que... Uma pessoa normal que no meio da história vai se tornar uma baratinha e depois ela vai voltar a ser pessoa novamente. Mas, professora, isso não entra em ficção, não? Pode ser, eu acho. É tudo ficcional, você só não pode confundir essa ficção de coisas que não são reais, histórias que são inventadas, com a ficção científica. A ficção científica também é uma ficção, mas ela é mais voltada para essa coisa de fazer experiências, né? Frankenstein é totalmente isso. Usar tecnologia e tal. Professora, pode repetir, porque travou. Eu comecei a ficar com medo agora. Falei, travou, já tá um tempão assim travado. Também tô com Não, eu medo. falei que você não pode confundir a ficção, que são as histórias que a gente cria, que não são reais, com a ficção científica.
tem muita coisa a ver, mas a ficção científica são histórias que nós criamos, que não são reais, mas que envolvem tecnologia, que envolvem experiências, tá? Depois a gente tem os contos de amor, nem preciso falar, né? O conto de amor apresenta lá um relacionamento entre os personagens que se amam. Geralmente essas personagens, elas enfrentam muitos obstáculos, muitos desafios para poderem ficar juntas, né? Depois a gente tem os psicológicos. Nos contos psicológicos, nós temos personagens que vão expor os seus sentimentos. Ô, Não sabe professora, aqueles contos que tem pessoas meio loucas, que durante toda a história vão ficar se questionando se realmente aquilo que ela está fazendo é certo professora, ou errado? Minha mãe viu um filme é, desse. e como que se fala aquela história, uma história que era tudo um sonho? Era tudo um sonho ou era um jogo, mais ou menos? Porque Depende do tema. Se for, por exemplo, um sonho, a pessoa tá sonhando com ter ido para a Lua. Pode ser uma ficção por científica. causa que eu, Se ela eu- está sonhando que ela estava vivendo um grande amor, pode ser um conto de amor. Se ela estava sonhando com seres sobrenaturais que tentam matá-la, pode ser um de por causa terror. que Cara, eu tava professor, vendo eu um tô com filme, né? medo. Eu tava vendo um filme que era que uma pessoa ficou com óculos, né? Aí colocou no filme lá, mas aí já começou um filme normal, né? Com ela já no óculos ali. Mas ele não tá mostrando que ela tá no óculos. Eu achei que era um filme de verdade, né? Eu fiquei triste no filme, pra no final a pessoa chega, tira o óculos e fala. E ela percebe que é tudo uma ficção. Aí eu fiquei com raiva. Eu chorei à toa, falei. Eu chorei naquele Gente, filme. para nós finalizarmos, vamos falar aqui um pouquinho sobre a linguagem dos contos. A linguagem dos contos pode ser tanto formal quanto informal. Isso vai depender do quê? Vai depender da história que está sendo contada e das personagens que estão envolvidas nessa história. Porque, por exemplo, se é um cara do sertão, né? Um cara do sertão que tem pouco estudo, a linguagem dele vai ser aquela super formal, né? Rebuscada, com todas as palavras sendo faladas Vai do jeito dele, da certinhas. região Ele vai falar dele. do jeito dele. Ô, Então a pessoa professora, pode escrever da maneira como a personagem fala, tá? Isso pode acontecer dentro dos contos. É o que a gente chama de liberdade poética. Ele pode escrever, né? Algumas palavras erradas, mas que sejam propositais e adequadas para o tema da história, certo? Professora, Oi. eu tá. Principalmente aqueles filmes que são lá de inglês, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de escola, um filme de escola, aí a professora, ela vai tá em inglês, né? Ela tá dublado em português. Aí quando vai escrever no quadro, escreve em inglês, eu não entendo nada. Uhum. Por causa que escreve a palavra toda que eu não sei. professora, Essa daí tá dublado. eu também. Alguém aí já viu Sem Curso? Meu irmão começou a ver no Netflix. Eu Só vi que tudo, eu vi o filme e tudo. Também Eu tem gosto do curso. eu tô pondo o desenho como é o único que eu vi que mostra, né? Que tipo assim, é tipo quando o Caio falou do óculos, mas é quase a mesma coisa. Tem lá um episódio e de repente o panda ele ganha um prêmio, tipo assim, ele ganha um prêmio do Google, que ele vai lá visitar o Google, mas na verdade é outro nome, Verdade, eu lembro. outro nome, outro Deixa eu nome. contar pra vocês que eu já assisti Urso Sem Cursos e eu achava o máximo. E aí faz Você pouco tá tempo, viu? falando. Faz uns 10 anos. Mas eu tô falando Eu pra outra gostava pessoa, até. outra pessoa que não viu. Tem um Não, filme- Gabriela, eu só né? tô comentando que eu também assisti, porque eu sou adulta, né? Ficava meio estranho, né? Ai, Eu nossa, não a fiquei professora já estranha, não, assistiu. mãe. Eu assisti, eu Ô, gostava. professora, Há Mas pouco o tempo. curso tem idade. o professor Assim, no lá novo no filme deles lá, eles fiquei- vão. Deixa eles, o Gabriel falar, deixa o Gabriel falar. assim, Fala, Gabriel. eles vão, eles entram no Google, que é outro nome, que é outro aplicativo, mas ele é muito parecido com o Google. E lá eles põem uns Teamwork. óculos de. Eles põem uns óculos de. Qual que é o nome? Realidade aumentada. é realidade. Realidade virtual.
Mas lá depois, quando eles põem os óculos de realidade virtual, eles vê o vídeo, depois eles acham que já tinha tirado o óculos de realidade virtual, mas na verdade eles não tinha tirado. Assim aconteceu tudo, mais ou menos que o Caio falou, ele foi pro espaço, né? Aconteceu um monte de coisa, assim, no final, de repente, eles viram que eles estavam com os óculos, depois Eu chorei naquele o filme também. Panda e o Eu chorei. Panda e o Espolar e o. E o Pardo? E o O Pardo Pardo, tava, o Polar e o ele Panda. estava lá na parede chorando. Cadê o Panda? O Panda foi embora. É muito legal aquela Professora, parte. Ai, Assim, depois isso é eles legal. vê, assim, eles falam assim, depois eles vê, eles ficam muito tristes depois de deles boca terem aberta, o eles ficam, óculos, assim, depois eles que vão vê a verdade. embora. É muito engraçado. Ô, professora, eu lembro o novo filme deles, né? Só o trailer já fez eu quase chorar de tão triste que tava o trailer do filme. Qual Por filme? Ai, causa. gente, mas então vamos lá, pessoal. Então vocês entenderam Eu tudo queria sobre ver a na série lá quando estrutura, eles né? encontram, né? Do conto, né? Tudo certinho. Tem alguma dúvida sobre isso? Sobre a linguagem, sobre a Entendi estrutura, tudo Acho tranquilo? que não. Perfeito, então. Professora, Então, eu a tenho uma partir de pergunta. agora, nós faremos os exercícios de aprendizagem. Ah, Hoje, professor, mas você falou que não precisava Não precisava o quê, Gabriel? fazer os exercícios. Não, aquela hora não precisava mesmo, não, mas agora a gente vai fazer, ué. Ô, professora, Não, não tô falando desse, igual aquele caderno lá que a gente. Igual o livro de. Aquelas páginas do livro 1. Gabriel, Tá. A eu gente acho já que tá no você está livro se 2, nossa. confundindo. A gente está na apostila Eu 2. endoidei, professor, eu Agora que eu endoidei. entendi, você estava achando que A era os gente, exercícios propostos. ainda tava Não, no não, já é na livro. apostila 2. Eu endoidei. Então vamos lá, pessoal. Coloquem aí exercícios de aprendizagem, páginas 10 a 12. No Ô, caderno? Jennifer, No caderno, escrevam aí, exercícios de aprendizagem, páginas 10 a 12. A gente vai fazer a leitura desse texto Pescadores, para depois a gente resolver os exercícios. Kiko, Fala, desesperado! vai precisar mandar no meu Benoli? Gente, acho que eu comentei com vocês já sobre isso. Eu vou abrir esse né? texto no final do capítulo, lembra? Só no final do bimestre. Não, no final do capítulo. No final do capítulo. Então não vai Oi, precisar mandar Matheus, é texto, amor, texto. Cadê as câmeras ligadas? Por que o pessoal desapareceu? Olha, minha câmera tá ligada assim. desde o começo a minha Levi e a câmera. do Caio estão. Cadê a do Lorenzo? A Lorenzo agora apareceu. Cadê o Matheus? Cadê a Fernanda? A Bia apareceu também aqui agora. Tá doendo. Cadê o Lorenzo Vasconcelos? Cadê o Miguel e o Gustavo? A Fernanda. Peraí, professora, só um minutinho. Então, tá bom. Deixa eu ver Pessoal, no- então vamos ler esse texto aqui. Pescadores. Ô, Olha lá. professora, Observem aqui eu essa nem imagem, preciso abrir a pessoal. câmera. Professora, eu nem preciso abrir a câmera, sabe por quê? Porque minha câmera já tá com o perfil, eu tomando uma aguinha de coco. Então vamos lá, gente. Olha essa imagem aqui dos pescadores. O que vocês notam de diferente aí? Cada um tá numa ilha o cara pescando tranquilamente. Um cara conseguiu pegar uma bota, ele tá com uma cara de raiva, outros Mas caras tem tá uma vendo. pessoa entre eles que não parece que tinha saído para pescar. O Realmente. cara do meio, ele até tirou É o a do chinela, meio. ele quer nadar. O cara do meio, ele tá de gravata e tá de camisa. Não parece isso? Sim. É o domingo, né? Domingo pede cachimbo. Então, vamos lá. Professora, Oi. eu percebi que esse aí que tá de camisa verde, né? Ele vai mentir depois lá na frente, na página 12. Vamos lá, o que será que vai acontecer, né? Não, na página Página 12. 10. Uma imagem. Professora, Esse carinha fala que pescou um peixe
Professora, ontem Peraí. eu fui pegar, o meu tio pegou as apostilas e tipo, veio só a apostila 1 de, de matemática e língua portuguesa. Nossa, que pena. Não, mas provavelmente depois você pega, não tem problema, tá? A gente vai começar a fazer aqui, eu estou compartilhando a tela justamente para o pessoal que ainda não tem a apostila 2, porque não é todo mundo que tem, tá? E aí eu estava falando com a Fernanda e a Fernanda simplesmente saiu e... né? Você tá me ouvindo ainda, Fernanda? Ela tá aqui. Nossa, Não, é Aí eu... porque o mim tava aqui. Pode Tá falar. bom. Não, aí eu vou compartilhando a tela com vocês, e se não der tempo da gente fazer aqui nessa aula, depois eu mando a foto da apostila lá no grupo para vocês terminarem, tá? Tá. Bia, você quer falar alguma coisa também? É que o de camisa roxa tá com tênis de meia. O de camisa roxa está com tênis e meia? Cadê? Deixa eu botar lá. Verdade. Será que é isso? Será que é? Então vamos ver. Então vai lá, Fernanda. Como eu tinha prometido para vocês, né? Você e o Caio, deixaria vocês lerem partes maiores aí dos textos. Então você vai ler para mim, por favor, Fernanda, o primeiro parágrafo, a primeira e a segunda fala aqui. Fernanda, Tá. eu posso ver? Depois eu vou deixar, gente. Calma, eu vou deixar todo mundo ler, tá? Então vai lá, pode começar e fiquem atentos aí para eu poder ir falando os nomes, tá? Domingo, pé de cachimbo. Todo domingo, aquele esquema. Praia, bar, soneca, futebol, jantar em restaurante, acaba em chatura. Os quatro jovens executivos sonhavam com um programa diferente. Se a gente desse uma de pescador. Falou. Continua, Caio, até a terceira linha aqui, até Barbudos. Munirão-se do necessário, desde o caniço até o sanduíche incrementado, e saíram rumo à praia mais deserta, mais piscosa, mais sensacional. Lá estavam felizes da vida, à espera de peixes. Peixes não vinha. Veio pela estrada, foi a Kombi. Lentamente parou, saltaram uns barbudos, Levi, leia, por pescando. favor, a fala. Levi, Tá procurando. Ah, não, professor. Oi. Para colocar pra ela mesmo, bugou aqui pra mim. Você ficou tipo assim, você falou, e depois eu não escutei mais. O Caio, parou no Caio. parou no Caio. Onde que o Caio parou? Eu parei naquela fala Não, peraí. pescando. Pescando, hein? Não, você travou aqui pra mim. Essa parte aqui, Levi, que você tem que ler. Pescando, hein? Pescando em beleza de lugar, fazem muito bem aproveitando, afogam no programa legal, saúde, esporte e alegria. Continua, por favor, Lourenço Vasconcelos. Pessoal, eu pedi para vocês ficarem atentos, porque a qualquer momento eu falaria o nome de vocês para fazer a leitura. Achou aí, Lourenço Vasconcelos? Ele saiu da reunião. Leia para mim, por favor. Sim. Bruno? O Bruno. Agora eu estou te ouvindo, Bruno. Tá. É no estamos ou no beleza? Estamos. Tá. Estamos só arejando a cuca, né? Semana inteira no escritório, lidando com problemas. Continua, por favor, Otávio Eduardo. Ótimo. Assim é que todos deviam fazer. Trocar a poluição pela natureza. A vida ao ar livre. Somos da televisão. Estão chamando espécies do domingo carioca. Podem colaborar?
Continua, por favor, Matheus. Desceram aos aparelhos. E os Oi? desceram, ué. Pois não, ó grilo, é o que não pescavam nada ainda. Lê mais uma. Não seja por isso, tem peixe em Cumbi, que a gente comprou para uma caldeirada logo mais. Continua, por favor. Feliz Deixa eu ver aniversário, aqui. professor. Feliz Obrigada. Continua, Miguel. Desceram os aparelhos e os peixes e tudo foi feito com técnica e verossimilância na manhã cristalina. O pessoal da TV ficou radiante. Continua, por favor, o Gustavo. Tem como o Gustavo ler, Miguel? Lê essas 3 falinhas aqui, por favor. Um barato. Vocês estavam ótimos. Quando é que passa o programa? Quinta-feira. Horário nobre. Já está sendo anunciado. Gabriel. Gabriel? Quinta-feira, tá. os 4 e suas jovens mulheres e seus encantadores filhos reunirão-se no apartamento de um deles, o que tiverá a ideia de pescar. Da pescaria. Só isso? Vai lá, Bia. O programa badaladíssimo começou. Eram cenas de despertar e da manhã carioca. Trens superlotados em linha auxiliar, filas no elevador, escritórios em atividades, balconistas, telefonistas, enfermeiras, bancários, tudo no batente ou correndo para. O apresentador fez uma pausa, mudou de tom. Vai lá, Fernanda. Eu de novo? Isso. Agora o contraste. Em pleno dia de trabalho, com a cidade funcionando a 1000% para produzir riqueza e desenvolvimentos inocentes do Leblon dedicam-se à pescaria sem finalidade. Aí estão esses 4 folgados esquecidos de que a Guanabara enfrenta problemas seríssimos e cada hora dispersa reduz o produto nacional bruto. Vai, Caio, lê para mim essas 3 próximas falas. Canalhas! Pai, você é um barato. E eu que não sabia que você, em vez de ir para o escritório, vai pescar com a batota, Roberto. Continua, Levi. As 3 falas aí. Tá bom. Que é? Opa! E se eu pego aqueles safados e o peixe pai que pisam trouxe peixes para casa, não admito gozação. Continua, por favor. Quem foi o próximo que leu depois do Levi? Foi o Lourenço? Tomás? Professora, eu posso ler? Na hora que você tinha me falado na internet, ela tinha caído. Ah, é verdade, Vasconcelos. Pode ler esses 3 últimos parágrafos aqui. Que é que vão dizer amanhã no escritório? Desliga logo essa porcaria. Para aliviar a atenção, serviu seco, uísque aos adultos, refrigerante aos garotos. Pessoal, vocês entenderam o que aconteceu aqui nessa história? Sim.
O que aconteceu, Caio? Não entendi. Eles foram pescar em um lugar que era muito poluído. E aí eles não pescou nada. Só isso que vocês entenderam? Vocês não entenderam, Não, vocês não entenderam a graça do conto? Aí a menina ficou brava com o pai dele por causa que ele levou no rio muito sujo. Não. Vocês não perceberam. Vocês fizeram a leitura, mas não prestaram atenção. Gente, olha só o que aconteceu. Os homens lá, os coleguinhas, foram pescar. Em que dia que era? o dia que eles trabalhavam? Que dia que era que fala no início do texto? Domingo. Domingo. E quando eles estavam lá no local da pesca, quem que apareceu? O pai. O pai? O pai levou eles. Não, gente. Quem que apareceu lá pedindo para filmá-los? Não sei. Eu esqueci. As pessoas da televisão. Isso, o pessoal da televisão. E aí perguntaram se podiam fazer, né, uma filmagem com eles. E eles aceitaram e tal, e foram filmados. E aí, o que aconteceu? Chegou num dia de trabalho, acho que era numa quinta-feira, que a reportagem que eles fizeram, que o pessoal da televisão fez com aqueles pescadores, foi passar na televisão. Chegou lá na quinta-feira em que esse programa ia passar na televisão. E aí, o que eles falaram? Que eles estavam pescando quando? Segunda? Quinta-feira. E não é nem segunda nem quinta, mas que eles estavam pescando num dia de Calor. trabalho. Então, ao invés deles estarem trabalhando, eles estavam pescando e eles começam a meter o pau nos caras, falando que esse pessoal, que esses vagabundos que estão aí, né, pescando ao invés de estar trabalhando, com tantos problemas que acontecem aí na Guanabara, não sei o quê. E aí é quando o pessoal fica bravo. Ô, professora, da televisão. Ô, professora, esse é aniversário. Ô, professora, esse é aniversário passado. Gente, não façam isso, pessoal. Quando eu estiver explicando, quando a gente fizer fazendo a leitura do texto, quando nós estivermos fazendo a leitura do texto, não vamos falar outras coisas que não fazem parte da aula, tá? Eu sei que vocês fazem isso com muito carinho, né? Querer fazer essa brincadeira do meu aniversário e a gente brinca tudo. Só que na hora que eu estiver fazendo essas explicações, aí deixa passar o aniversário, deixa passar as 11h11. Tá bom? Amanhã vai ter de novo. Amanhã vai ter de novo. Aí amanhã a gente faz de novo, tá bom? Fala, Caio. Agora que eu entendi. Eles gravaram no domingo, que eles não trabalhavam. Exatamente. Mas aí saiu na quinta, que era o dia que eles trabalhavam. Aí as pessoas acharam que eles estavam pescando no dia de trabalho. O pessoal da televisão distorceu tudo. O pessoal da televisão que falou que eles estavam pescando num dia de trabalho. Então, eles fizeram a filmagem no domingo, quando eles estavam de boa, passaram na quinta-feira, acusando o pessoal de estarem pescando enquanto outras pessoas trabalhavam. Então, o pessoal da televisão que distorceu tudo. Então, o que vocês vão fazer, ó, pessoal? Façam a releitura desse texto para que vocês entendam direitinho. Por isso que eu gosto de sempre que vocês fiquem atentos à leitura do texto, porque acontece que nem agora. Imagina se fosse uma prova que eu estivesse fazendo, sei lá, surpresa. Ia ficar todo mundo perdido. Então, sempre quando a gente for fazer a leitura, por mais que eu peça para cada um ler uma parte, vocês permanecem fazendo a leitura aí, né? Em pensamento, lendo o texto também. Tá bom? Gente, é o seguinte, amanhã a gente vai ter aula de gramática e na sexta-feira também. A nossa aula de oficina de redação vai ser na terça-feira, tá? Só para ficar claro. O que vai acontecer? Essa tarefa vocês vão fazer para quarta-feira que vem, para a gente corrigir na quarta-feira que vem. Eu vou tirar um print aqui das partes do 1 ao 6. Eu vou tirar print das partes tanto do texto quanto das atividades, vou mandar lá no grupo para o pessoal que ainda não tem acesso ao meu Bernoulli, ou que achar mais fácil acompanhar aí pelas fotos, tá bom?
Jennifer, Pessoal, um abraço para vocês. Oi, Lorenzo. deixa eu ver se